Então, em homenagem ao mês de agosto, o agosto dourado, eu escolhi o Ylang Ylang, tanto no difusor que está ali atrás, como para me inspirar com palavras que toquem vocês, neste momento ou posteriormente. Antes de passar adiante, eu quero lembrar as pessoas que nós estamos começando o mês de agosto e dentro da doTERRA a gente tem sempre o compromisso de compartilhar os óleos essenciais, e esse compromisso é buscando pessoas que já estão cadastradas, né, conosco, e essas pessoas já cadastradas, até o dia 15 desse mês, elas podem fazer um pedido de 125 pontos e elas vão ganhar um grapefruit, que é a toranja, um grande apoiador aí linfático, um cítrico fantástico da doTERRA. E nós também temos um desconto especial no óleo essencial PIS, né? Que é um outro grande apoiador aí também neurológico. Então, quem tiver interesse, procure quem te convidou aí para esse momento e tire dúvidas. E, além disso, as pessoas que quiserem fazer a sua caminhada com os óleos essenciais da doTERRA, dentro da nossa linha aí, converse com a gente, que de repente você pode ganhar um brinde extra, que significa um óleo a mais, além dos que estão nos kits de cadastramento, tá? A partir de um cadastro de kit de 100 pontos, que é o kit Brasil, o kit Família, e os outros dois, que é o kit essencial e o kit Soluções Naturais, você pode estar ganhando um brinde extra. Então, falem conosco, se assim for do seu desejo e o seu momento de participar desse mundo maravilhoso aí dos óleos essenciais. Então, eu sou Márcia, me conhecem já por enfermeira dos olhos, o que me deixa muito feliz. E dentro da minha trajetória profissional, antes de doTERRA, porque hoje eu me digo uma profissional dos olhos e doTERRA, eu trabalhei muito com aleitamento materno. E antes de falar do aleitamento materno em si, essa aqui é a nossa família, a minha e de Sandro, onde todos tiveram as gotas preciosas do amor do leite materno. Então, essas mulheres que aqui aparecem, a Cássia, minha filha Cássia, né? O nosso filho do coração, que é o nosso genro, Rafael, a nossa pequena majestade Laura, a nossa filha Maiara, filha do Sandro, e o nosso maravilhoso neto Lucas, que daqui a pouquinho vai fazer 15 anos. O amor de minha vida, Sandro Maciel, e euzinho ali no centro, muito feliz com a minha família. Então, quando o amor transborda, a gente diz que tem uma família. E para ter uma família abençoada, a gente realmente pode começar da melhor forma possível, enquanto o nosso protagonismo de mulheres, né, que é produzir o leite materno, que é uma bênção, é inenarrável o que o leite materno traz de saúde para um ser humano. Se assim não fosse, nós não produziríamos o leite materno, certo? E dentro da minha profissão, eu já vi mulheres assim fantásticas se superando, com bebês que nasceram até prematuramente, trigêmeos, quadrigêmeos, e conseguindo amamentar. Então, quando se tem apoio de profissionais de saúde, da família, tudo isso é possível. Então, o leite materno, nós vamos falar um pouquinho dele. Eu achei essa gravura aqui bem simples, porque esse é o nosso objetivo, falar de forma leve do leite materno, que se a gente entrar em contextualização científica, hoje até a estrutura mamária, ela é vista de outra forma nas ultrassonografias. E quando um bebê começa a mamar, começam a ser estimulados os primeiros estímulos no cérebro da mamãe.
Aí esse cérebro da mãezinha vai liberar principalmente dois hormônios, que vão agir aonde? Na mama da mãe, que é a prolactina, que é responsável pela produção do leite materno, e a ocitocina, que é a responsável pela saída, pela ejeção do leite materno. Aqui uma outra gravura, só para vocês entenderem a conexão imensa, divina, entre mãe e filho, no momento do ato da amamentação. Eu tive a honra de posicionar a primeira mamada da Laura. E já vou me emocionar. Quando ela nasceu na sala de parto. E é incrível realmente como o bebê, ele sabe procurar. Se você o posiciona de forma adequada. Ele procura o seio, né, materno. Ele se posiciona. Você só tem que dar suporte. Certo? E esse primeiro suporte, esse abraço, esse aconchego, tá, de forma adequada, ele vai começar a mandar informações através de receptores no mamilo da mãezinha, que são impulsos elétricos, e que vão lá para a hipófise anterior, né, lá para o nosso hipotálamo, e pela hipófise posterior, então começa a liberar a prolactina e depois a ocitocina, que é a injeção do leite. Agora vejam só, a hipófise, ela é uma glândula de mais ou menos 1 centímetro, que fica ali na base do cérebro, né? E ela tem a função de regular várias glândulas, ou seja, de vários hormônios. Por que eu estou chamando a atenção para esse detalhe? Porque hoje nós queremos pensar no leite materno e também no que esses maravilhosos óleos essenciais que Deus colocou nas plantas, né? Eles também têm a influência, o apoio necessário sobre essas glândulas. Nessa outra gravura que vem agora, por exemplo, a prolactina, ela já é uma produção hormonal na gravidez da mãe, que vai estimular o crescimento, o desenvolvimento do tecido da mama, vai elevar mais o estrogênio e a progesterona, que inibem a produção de leite. Depois do parto, os níveis de estrogênio e progesterona eles vão diminuir e a prolactina vai começar a secreção do leite. Tá? Então, nas primeiras semanas, quanto mais vezes o bebê mamar, ou seja, sugar, esses impulsos elétricos através dos receptores do mamilo vão aumentar a concentração de prolactina e a produção de leite automaticamente. Toda vez que um bebê mama, após 30 minutos, os níveis de prolactina aumentam para produzir já o leite para a vez seguinte. Então, é sempre um ciclo de vida. Já a ocitocina, aqui a gente deixou ocitocina com X, às vezes é encontrada com C, enfim, depende da origem da palavra, né? Ela ajuda a libertar o leite que já está no fluxo da mama, para aumentar a amamentação no momento. Então, aqui a ocitocina, ela promove o vínculo entre mãe e filho. Ela é o abraço, ela é o contato que diminui o estresse e aí aumenta a produção de leite. Prestem bem atenção nisso, porque mais à frente eu vou procurar despertar bastante esse lado da ocitocina em relação também aos óleos essenciais. Agora, quando uma mãezinha, por exemplo, tem uma produção de leite muito grande, o peito fica cheio de fio que é um peptídeo, que ele faz um fator de inibição da lactação, porque quando a mama fica muito cheia, está avisando, está congestionado. Então, esse peptídeo ele vai diminuir um pouco a presença do leite, tá? E o corpo, então, começa a parar de produzir. Por que é importante lembrar isso? Porque uma mama engurgitada não é legal, ela pode evoluir para uma mastite, tá? Então, a gente tem que sempre considerar as orientações para as mãezinhas,
de mamar num seio, né? Primeiro no direito ou no esquerdo, depois inverter. Porém, se a mama estiver muito cheia, é necessário promover um esvaziamento também. Agora, considerando tudo isso, o que não pode mudar é a pega correta. Não importa se é um bebê de 1 quilo, que nasceu antes do tempo esperado, se é um bebê a termo, se é um bebê maior, sei lá, falando em peso, né? Não importa. A pega correta é tudo que se espera para esse binômio, ou seja, para a mãe e o filho. Então, a boca que a gente sempre fala, boquinha de peixe, por quê? Porque ela vai aparecer aqui, ó, como se fosse aquela boquinha de peixe mesmo. Ele tem que abocanhar toda a auréola do bebê e não apenas o mamilo. Eu sempre digo que a boca do bebê é como se fosse água. A areola é como se fosse a terra. E aqui dentro nós temos frutos e flores dentro do seio. Então, para a terra produzir, ela precisa de água, que vem da boca do bebê bem posicionada. Outra coisa importante, o queixinho encostado no peito. E isso é favorecido quando a barriga e o tronco do bebê estão voltados para a mamãe. Então, barriga com barriga, como a gente gosta de falar para as mães, né? Outro detalhe que as mães podem observar é que quando o bebê está sugando adequadamente, a bochechinha dele vai encher quando ele suga o leite. Além da gente ter outras técnicas que podem ser orientadas para observar a deglutição e tudo, tá? Mas a pega correta é nessa sequência. Então, aqui, como eu falei antes, a areola é aquela área mais escura em volta do bico do seio e vamos reforçar que a boca do bebê deve cobrir a areola. Ela deve abocanhar a terra para que essa árvore maravilhosa produza o leite e consiga, através dos ductos mamários, permitir a saída da produção do leite materno, tá? Todo o bico do seio fica no interior da boca, então com isso não é mordiscado, ele é apenas sugado com o mínimo de atrito. Para tudo isso acontecer, o que a gente tem que cuidar da nossa mãezinha? Posição adequada, né? É uma posição que ela esteja confortável. O bebê, como eu disse antes, ele vai procurar o seio da mãe. Ele tem os feronômios, ele tem o olfato apurado para isso. Então, ele vai procurar o seio. A mãe tem que estar confortável num encosto de cadeira ou colocar um travesseiro para ter apoio do peso do bebê. Ela não pode ficar com dores na coluna, na cervical, ou ficar toda torta, pendurada, com o bebê lá embaixo, no meio das cadeiras, como eu digo, para ele mamar. Não. Então, papai e mamãe, vamos combinar desde cedo que a pega adequada é o que favorece esses impulsos elétricos para que essa descida do leite seja suave e adequada. E conforme a sucção do bebê, a mama sempre vai produzir aquela quantidade de leite que aquele bebê precisa. No entanto, a gente sabe que uma nutrição adequada, a ingesta de água, isso é fundamental para que a mãe produza leite. Eu me lembro, em algumas situações, a gente orienta assim, olha mãezinha, toma bastante água para produzir o leite. E aí, de repente, essa mãe tem uma pojadura, que é a descida do leite, muito grande. Ela produz, é um amor tão grande que aquela mama fica estourando de tanto leite. E aí a gente diz para ela, olha, para de tomar um pouco a água. Então as mães às vezes ficam perdidas. Nossa, mas é para mim tomar água ou não devo tomar água? Não estou entendendo. Por que eu falo isso? Porque as nossas mãezinhas, elas estão como é que eu vou dizer, numa euforia hormonal que a gente, muitas vezes o que a gente fala, ela não está escutando, sabia? Muitas vezes o marido fala com ela, tem que repetir a mesma coisa.
as mesmas dúvidas, porque a conexão dela ainda está muito ali com o bebê. E isso faz parte do aleitamento. Tá? Por isso que a gente tem que cuidar muito bem desse binômio em relação à pega adequada. E outro detalhe, quando eu falo em impulsos nervosos, né, através do mamilo, se a gente fala em impulso elétrico, isso a gente imagina assim, nossa, vai dar uma fisgada, e realmente dá. Eu amamentei minha filha até 1 ano e 1 mês, isso dá uma fisgada. Então, esse movimento da fisgada, para algumas mulheres é uma dor maior do que para outras, certo? Então, a posição adequada ela é muito interessante e importante nesse momento para a mãe não soltar o bebê. No momento que ela solta, quando dá aquela agulhada, o bebê pode puxar e às vezes isso começa a provocar as fissuras no seio materno, né? Muito bem. Então, os nossos babies, eles não mamam somente quando tem fome. Então, toda mãezinha, e por isso essa conexão com o bebê é tão fantástica, muitas vezes o bebê tem sono, ele quer o colo da mãe, muitas vezes ele tem sensação de medo, ele pode estar com dor, ele pode estar com saudades, né, da mãe, do pai, tá? Então, quando eles precisam da mamãe, quando precisam de segurança, do colo, do carinho, de atenção, aí muitas vezes também entra o fato de amamente o seu bebê. Por isso, hoje em dia, a gente fala tanto em livre demanda. Deixa o bebê mamar. Quando ele tiver fome, ele vai mamar, certo? A gente não cria horários para os bebês, salvo em situações específicas, tá? Que aí são fatos de um bebê que está hospitalizado ou que tem orientação de ter uma ingesta por tantas e tantas horas, aí são as exceções, mas no geral, um bebê que nasceu saudável e que foi para casa com seus pais, ele tem a vantagem da livre demanda, né? Então, é de mamar quando realmente tem essa necessidade fisiológica. Aqui eu tentei trazer um pouquinho a diferença da textura e da cor do leite materno. Então, quando a gente fala muito em colostro, realmente é o primeiro leite, né, que desce nos primeiros 5 dias, é o ouro. Tá aí o nosso ouro. Eu me lembro muito de depoimentos de mães que tiveram seus filhos prematuros e ela disse assim, nossa, eu só consegui 2 gotinhas. Eu disse, nossa, 2 gotas de ouro. Porque realmente 2 gotas a gente colocava e ainda colocam, né, na bochecha do bebê por dentro, usando uma haste flexível, né, uma pontinha de seringa e deixam aquela gotinha do leite materno ser absorvido, né, de um bebê que mesmo internado esteja com a mãe iniciando lentamente a produção do leite materno. O colostro, normalmente, ele ocorre nos primeiros 5 dias, na primeira semana. Então, ele é transparente, pode ser amarelado, ele tem uma composição muito rica em proteínas, imunoglobulinas. E depois, até o 15º dia, ele fica mais volumoso, ele vai ter menos proteína, mas vai ter mais gordura e carboidrato. E lá, fechando o primeiro mês, ele já tem uma aparência mais consistente, esbranquiçada, e tem uma composição de vários nutrientes, mas também mais gorduras. Em relação a isso, ao leite anterior e leite posterior, eu quero chamar a atenção de vocês. Isso é no outro slide. Aqui eu elenquei alguns fatores físicos, fisiológicos ou emocionais que muitas vezes são fontes de estresse materno. Tá? Então vamos considerar hoje, nós temos hoje sempre a família tradicional, nós temos hoje mães que até amamentam, que adotam filhos, há essas exceções, né, que adotaram, mas que produziram leite materno, então são as exceções, mas é possível. Agora,
Quando nós estamos no mundo dos óleos essenciais e nós nos deparamos com essas fontes de estresse materno, e elas realmente acontecem, tá? Principalmente no primeiro mês, porque é um processo de adaptação, se é o primeiro filho. Se já não é o primeiro filho, os pais já têm o segundo ou o terceiro filho, então a família já é mais ampla e a organização tem que ser muito maior. Então, as dores físicas, como eu falei antes, a mãe pode ter uma dor ao amamentar, que pode estar sendo causada pela pega errada, ela pode estar com engurgitamento mamário, ela pode ter uma dor corporal pela má postura, amamentar ou carregar o bebê, como eu falei antes. As coisas mais fisiológicas, como fome, sede, sono. Por quê? Porque muitas vezes as mãezinhas só enxergam os babies e elas se esquecem, né? Elas se doam. Então, é hora do papai também cuidar desta mãe ou da família que estiver junto, ou dela mesma, por que não? Então, não passar fome, manter-se uma alimentação adequada, para que não entre em esgotamento físico, para que não tenha aí resfriados, ou tenha que enfrentar viroses ou mastites, tá? Anemia materna, deficiência nutricional, que às vezes acabam tendo uma dieta restritiva, sem orientação, tá? Então, essas coisas em relação a ganho de peso e perda de peso, é muito importante ter a informação e orientação nutricional de um profissional especializado nessa área. Na parte emocional, o que influencia muitíssimo a parte de produção da ocitocina, nós temos a mãe pode ter no primeiro mês, aí logo depois que teve o bebê, eventos traumáticos, eventos inesperados, pode estar enfrentando relacionamentos familiares difíceis ou relacionamentos difíceis com o seu parceiro. Ela também pode ter altas expectativas sobre a maternidade. Ela também pode estar com altas expectativas em relação ao desenvolvimento do bebê. Se ela já tiver mais filhos, a própria preocupação com os filhos maiores, com as necessidades deles, também podem estar influenciando a parte emocional. Doenças do bebê ou em qualquer um dos filhos, problemas econômicos, rotina cotidiana corrida, com pouco tempo para cuidar de si mesma. E hoje em dia, imagine, nessa pandemia, o emocional dessas mãezinhas realmente pode estar mais debilitado. Então, amamentar sem neurotoxicidade, o grande poder imunológico do leite materno. Uma mãe, ela produz anticorpos que são criados especificamente para proteger o bebê, o lactente, contra os patógenos adquiridos no seu entorno. Os novos anticorpos, eles são produzidos toda vez que a mãe entra em contato com outros micro-organismos, tá? Que podem ser prejudiciais ao bebê, porém, o ambiente em que o bebê está vivendo com a mãe, a própria saliva, nessa troca de microbiota da saliva, o bebê, no ato da amamentação, ele já vai começar a induzir a mãe a ter um poder maior no aumento da imunidade, para uma proteção através de anticorpos novos. Então, esse sistema imunológico produz anticorpos que serão passados ao filho nas próximas mamadas. Isso aqui é de uma forma simples, para a gente entender, quando as mães sempre dizem assim, amamentar previne infecções. Sim, por quê? Assim como os nossos óleos essenciais, gente, plantas vizinhas protegem as plantas vizinhas, sabe? Então, a natureza é muito sábia nisso. Então, a mãe e o seu filho, elas produzem anticorpos necessários para eliminar os patógenos que venham a acontecer entre uma mamada ou na mudança de ambientes também. Aqui eu trouxe uma reflexão para esse momento, para todas as pessoas que estão envolvidas no aleitamento materno, que muitas vezes a forma da gente orientar as coisas para os pais ou para as mães pode se tornar confusa. Por exemplo, eu falei lá antes do leite anterior e o leite posterior. Só que o leite posterior, ele não vem necessariamente depois do leite anterior.
Muitas vezes a gente diz, tem o leite da frente, do meio e de trás. O leite de trás é o leite mais gordo, certo? Não, ele pode vir antes, depende do esvaziamento ou da sucção da mama. E olhem isso aqui, o que libera o leite posterior é o estado emocional ou a psique da nutriz. O estado emocional, ao contrário do leite anterior, que depende da sucção que estimula a liberação da prolactina, não é sequencial, portanto, a chegada do leite posterior. Então, o leite posterior depende muito do estado emocional dessa mãe, do apoio, do abraço, do afeto que ela está tendo do companheiro, da companheira, da família. O envolvimento dessa afetividade gera e libera o leite através da produção de ocitocina. E aqui nós temos muito apoio dos óleos essenciais nessa situação. Então, aqui, algumas dicas para pingar no difusor ou também para diluir com óleo de coco ou um outro óleo vegetal da preferência da mãe, tá? Para ter mais ânimo e disposição, nós podemos contar com a bergamota, com o tomilho e com a tangerina. 2 gotas de cada um, colocar no difusor para aumentar o ânimo e a disposição dessa mãe. E do papai também. Lembrem sempre do papai, do companheiro, da companheira, desse binômio. Estresse e cansaço. 10 gotinhas do capim-limão, que é o lemongrass. 3 gotinhas de lavanda, umas 2 gotinhas de ylang-ylang. Colocar no difusor, tá? Para a mãezinha ficar no momento de relaxamento. Isso vai trazer um bem-estar muito grande para ela e vai diminuir aqueles sinais e sintomas que a gente falou antes na psique da mãe. Agora, muitas vezes a mãe, ela pode estar com pés, pernas, com muita retenção de líquido, né? Então, também pode usar um creme neutro ou um óleo carreador, colocar umas gotinhas de cipreste, 10 gotas, manjerona, lavanda, misturar tudo, colocar num pote de vidro, espalhar nas pernas e massagear de forma com uma fricção leve. Ou também o escalda-pés, gente, é uma coisa que a gente esquece de fazer, mas colocar essa quantidade de óleos numa água quente para morna, né? E deixar ali os pés até que ela fique morna. Isso acalma também dores com varizes. E aqui, especificamente no aleitamento materno, nós temos o apoio do fênel, que é o erva doce, que todo mundo que apoia o aleitamento materno ama esta palavra, galactagogo, que significa auxilia o início e a manutenção da produção do leite materno. O fênel é um óleo essencial que ajuda na produção do leite, na prevenção da mastite, do engurgitamento, tá? Então, ele é um grande apoiador. Aí, a forma de uso, ele pode ser usado diluído ao redor do seio ou na área entre os seios, tá? Ou também fazendo massagem na sola dos pés ou ainda no difusor de ambiente. O ylang-ylang, ele alivia seios muito sensíveis e, ao mesmo tempo, ele ajuda a parte psicológica de, às vezes, o cansaço, a tristeza e a depressão. O Clarisage é um óleo essencial de muito equilíbrio hormonal. Ele também ajuda no fornecimento de leite e melhora bastante o humor. A lavanda, nossa querida lavanda, ajuda na produção de leite, ela cicatriza seios doloridos, mamilos e ductos de leite com o fluxo prejudicado. Então, quando começa a ter aquele engurgitamento, um risco para fissura, então é possível diluir com um pouquinho de óleo de coco e colocar na região do mamilo para recuperar essa cicatrização. O Whisper é um blend fantástico aí da nossa doTERRA, é um grande equilibrador de hormônios, aumenta a libido, mas ele também tem a sua contribuição pelos seus componentes dentro do período de amamentação. E interessante do Whisper é que cada ser humano, no contato com a sua pele, vai produzir o seu próprio aroma. Isso é incrível, né? O Elevation auxilia o humor e alivia a depressão. Então, é o óleo aí, o blend da alegria, para
deixar no difusor onde essa mãezinha estiver por alguns momentos para se sentir mais equilibrada. E aqui, chegando já ao nosso final, vamos falar um pouquinho da química do amor. A química do amor, um dos nossos óleos essenciais, com toda certeza, tem a sua grande missão, desde que nós, seres humanos, consigamos entender que uma gota de cada vez, constância e entendimento e paciência é o que o nosso ser físico precisa. Isso tem que começar pelo emocional. Então, é uma gota de cada vez para começar essa aproximação. Uma série de complexas interações moleculares acontece quando se fala em química do amor, certo? Então, essas interações moleculares, elas induzem atividades cerebrais e essas atividades vão acontecer em todas as células do nosso corpo, do nosso organismo, tá? E esse despertar, ele nos leva para atrair membros, comunidades, começar a conviver com outros seres humanos, né? E, como diz ali, ó, efeito de reprodução ou controle de pragas. Então, a química do amor é a química do leite materno. Por isso essa gota tão dourada e tão importante. É o bem-estar social. E é a grande proposta dos óleos essenciais. O bem-estar social, através de elementos realmente naturais e puros. Vamos forçar bastante esta palavra, puros. Tenha confiança no óleo essencial que você estiver usando. E, obviamente, você vai compartilhar isso com o profissional de saúde que atende o seu bebê, que lhe atende sem problema algum, certo? As 4 substâncias químicas, então, que fazem parte desse processo todo, são as endorfinas, né, que é praticamente a morfina do corpo, é uma espécie de analgésico natural. E aqui vocês vão saber um detalhe meu, eu tenho horror a filme de terror, eu não gosto. Agora, pessoas que gostam de filme de terror, elas produzem endorfina. Então, a sensação da analgesia lhes dá prazer, entende? Ao mesmo tempo, pessoas que gostam de dançar ou de aventuras radicais, elas produzem endorfina. Já a serotonina, que é a outra química aí da felicidade, ela é uma mensageira do sistema nervoso. Então, por exemplo, pessoas que têm depressão, elas têm baixa serotonina, o que os óleos essenciais conseguem ativar e apoiar de forma bem significativa. A dopamina é a substância química de atividade normal do cérebro. Muitas vezes é taxada de viciante, tá viciado em dopamina, tá? Ela é uma mediadora do prazer. E pessoas que têm baixa produção de dopamina são pessoas que não têm mais o sentimento de um propósito de vida, nem no trabalho, nem consigo mesmo, tá? Então, a falta de dopamina, por exemplo, ela pode desencadear Parkinson e outras doenças degenerativas, tá? E aqui está a ocitocina, que é o hormônio dos vínculos emocionais, o hormônio do abraço, da ligação social. É o composto cerebral importante na construção da confiança. Então, a mãe se sentindo segura, apoiada, né, sendo amada, tanto pelo seu olhar com o bebê, que isso jamais vai ser substituído, esse afeto, mas ela ser abraçada pelo papai do seu filho, pela família do seu filho, sem excessos, né? Ela vai ter essa ligação social e ela vai produzir a ocitocina. Então, veja bem, uma mãe, ela não precisa nem estar perto do seu bebê, ela pode estar no ambiente do trabalho. Se a gente, hoje em dia, faz uma ligação por vídeo e ela vê o seu bebê, só a visualização já libera essa ocitocina. Então, não necessariamente tenha que ter a sucção naquele momento. A sucção é importante para a prolactina. Então, aqui na ocitocina, a ligação social tem a nossa grande missão com os óleos essenciais. Então, para mim, hoje, óleos essenciais, que eu lamento não ter conhecido antes, enquanto enfermeira, na área terapêutica que eu estava atuando, mas hoje, para mim, óleos essenciais são gotas de felicidade que ativam o nosso processo biológico saudável.
Então, assim como eu apresentei a minha família hoje, no início dessa classe de hoje, essas gotas de felicidade estão com cada membro da nossa família. E esse compartilhar é que nos leva como um propósito, que produz em nós também essa ocitocina, essa química saudável da felicidade. É por isso que Sandro e eu tomamos como missão ter uma saúde financeira, mas ter também os óleos essenciais cuidando da nossa vida, da nossa família. Aqui as referências utilizadas, algumas das referências, tá? E o nosso agradecimento a todos vocês. Depois isso vai ficar lá no YouTube da Enfermeira dos Olhos. Usem, gente. Sintam, viva, conviva, compartilhe e ensine tudo que você sabe dos óleos essenciais. Que Deus nos abençoe e até a próxima terça-feira, às 20 horas, com outro tema. Que tenhamos um agosto muito dourado, com muitas mães amamentando, mas nós temos o apoio dos óleos essenciais para que tudo isso aconteça. Gratidão a todos vocês.